Há uns tempos falei com uma corredora que me disse uma frase muito interessante. Ela treinava há 3 semanas, estava a ser disciplinada, saía para correr 3 vezes por semana e fazia tudo certinho. Mas ao fim de 3 semanas disse-me: eu já devia sentir uma grande diferença, não devia? E esta pergunta é muito mais comum do que parece. Porque quando começamos a treinar, esperamos que o corpo responda depressa. Esperamos que a respiração melhore logo, que as pernas aguentem mais, que o ritmo fique bem mais fácil, que aquela subida que antes custava passe a parecer mais simples. Mas a resistência não aparece toda ao mesmo tempo. O corpo adapta-se por fases. E algumas mudanças começam em poucos dias, outras precisam de meses. E algumas só se tornam realmente sólidas quando acumulamos muito treino consistente. Por isso, neste episódio vou responder a uma pergunta que muitos corredores fazem. Quanto tempo demora realmente a ganhar resistência? Será 2 semanas? 1 mês? Será 3 meses? 6 meses? Fica comigo até ao fim, porque a resposta pode mudar completamente a forma como avalias a tua evolução. Antes de falarmos de ciência, quero que penses numa coisa. Já alguma vez começaste um plano de treino e sentiste melhorias nas primeiras semanas e depois ficaste frustrado porque parecia que a evolução abrandava? Ou o contrário, já treinaste durante um mês inteiro e pensaste: isto realmente não está a resultar? Se sim, provavelmente estavas a olhar para o prazo errado, porque a resistência não é uma luz que se acende de repente. É mais parecido com uma construção. Primeiro colocas as fundações, depois levantas a estrutura, depois reforças e só mais tarde percebes que aquilo que antes parecia difícil começa a ser normal. No episódio anterior falámos dos 3 erros mais comuns que impedem muitos corredores de ganhar resistência. Correr demasiado depressa, falta de consistência e esperar resultados demasiado cedo. Hoje vamos aprofundar precisamente este terceiro ponto. Podes sentir algumas melhorias em poucas semanas, mas uma resistência sólida, aquela que permite correr durante mais tempo, recuperar melhor e suportar treinos mais longos, exige continuidade. E para perceber isto, tens de separar 4 momentos: as primeiras 2 semanas, o primeiro mês, os 3 meses e os 6 meses. Cada fase traz adaptações diferentes. E o erro de muitos corredores é esperar ao fim de 2 ou 3 semanas adaptações que normalmente pertencem a 3 ou mesmo 6 meses de treino. Antes de responder ao quanto tempo demora, temos que perceber o que significa ganhar resistência. Ganhar resistência não é apenas conseguir sofrer mais, não é apenas ter força de vontade e também não é apenas ter melhores pulmões. A resistência depende da capacidade do teu corpo para captar oxigênio, transportar esse oxigênio pelo sangue, entregá-lo aos músculos e depois usar esse oxigênio para produzir energia. Isto quer dizer que envolve o coração, o volume de sangue, os vasos sanguíneos, as fibras musculares, as enzimas metabólicas e as mitocôndrias. Ou seja, quando falamos de resistência, estamos a falar de uma adaptação global do organismo. E adaptações globais não acontecem todas no mesmo calendário. Daqui a pouco vou mostrar-te porque é que podes sentir melhorias em apenas 2 semanas, mas ainda assim não estares em forma no sentido completo da palavra. E esta diferença é fundamental para não cometeres o erro de aumentar demasiado o treino antes do corpo estar preparado. Vamos começar pelas primeiras 2 semanas. Nesta fase, o mais provável é começares a sentir algumas mudanças bastante subtis. Talvez a respiração estabilize um pouco melhor depois do aquecimento. Talvez acabes uns treinos fáceis com menos sensação de estares completamente destruído. Talvez notes que já não ficas tão assustado quando olhas para o plano e vês 3 corridas durante a semana. Mas atenção, isto ainda não significa que construíste uma grande base de resistência. Significa apenas que o corpo começou a adaptar-se ao estímulo. Nas primeiras semanas, o organismo começa a lidar melhor com o esforço repetido. E há sinais de melhoria na forma como os músculos usam energia. Mas aqui está a parte importante. Nesta fase, muitas vezes sentes-te melhor antes de estares verdadeiramente preparado para aumentar muito a carga de treinos. É como se o motor começasse a responder, mas o chassi ainda estivesse a adaptar-se.
Ao fim de 2 semanas, o corredor pode sentir que correr está um pouco menos difícil. Mas isso não quer dizer que os tendões, os músculos, as articulações e o sistema energético já tenham passado por uma transformação profunda. Por isso, se nas primeiras 2 semanas pensas, já estou melhor, vou duplicar os quilómetros, muito cuidado. Este é um dos momentos mais perigosos para corredores amadores, porque o sistema cardiovascular costuma dar sinais positivos relativamente cedo, mas os tecidos que suportam o impacto da corrida precisam de muito mais tempo. E é por isso que a progressão deve ser feita de uma forma muito gradual. Nas primeiras 2 semanas, a grande vitória não é correr muito mais rápido. A vitória é criar uma rotina, é ensinar o corpo a repetir o estímulo. É terminar os treinos com a sensação de que poderias fazer um pouco mais e não com a sensação de que precisas de 3 dias para conseguir recuperar. E ao fim do mês, aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. Com 4 semanas de treino consistente, muitos corredores começam a notar que os treinos fáceis ficam mais controlados. Mesmo a distância pode parecer menos agressiva. O mesmo ritmo pode exigir menos esforço. Ou mantendo o esforço, consegues correr ligeiramente mais tempo. Também é nesta fase que começas a perceber melhor o teu corpo. Começas a distinguir um treino confortável de um treino demasiado intenso. Começas a perceber quando estás a recuperar bem e quando estás a acumular fadiga. E isto é uma adaptação muito importante, mesmo que não apareça diretamente no relógio. A literatura sobre o treino aeróbio mostra que algumas adaptações podem ocorrer sobretudo nas fases iniciais de treino, com ganhos observados nas primeiras semanas, especialmente em pessoas destreinadas ou moderadamente treinadas. Isso significa que o corpo começa a melhorar a rede de entrega de oxigênio aos músculos. Há mais estradas para levar oxigênio e mais eficiência para sustentar o esforço. No entanto, ainda estamos no início da construção. Ao fim de um mês deves esperar sinais de progresso, mas não uma transformação total. Os bons sinais são conseguires correr com respiração mais controlada, recuperares melhor entre os treinos, terminares os treinos fáceis com menos fadiga, teres menos variação de ritmo em percursos semelhantes, sentires que a corrida começa a fazer parte da semana, em vez de parecer sempre um evento especial. Mas também é normal que ainda não sintas uma diferença enorme na performance. É normal que algumas corridas ainda custem um pouco. E também é normal que haja dias bons e dias maus. Nesta fase o objetivo é consolidar a consistência, porque um mês de treino é suficiente para começares a mudar o corpo, mas ainda não é suficiente para revelar todo o potencial do processo. E agora vem uma parte importante. Muitos corredores desistem precisamente entre o primeiro e o terceiro mês. Não porque o plano não esteja a funcionar, mas porque deixam de ver melhorias rápidas e começam a pensar que estagnaram. E na verdade, é muitas vezes aí que as adaptações mais importantes estão a acontecer. Vamos então aos 3 meses. Aqui já estamos a falar de uma fase muito mais significativa. 3 meses de treino consistente podem mudar bastante a tua relação com a corrida. O que antes era uma distância longa pode começar a parecer normal. Aquele treino que deixava as pernas pesadas durante 2 dias pode passar a ser apenas mais um treino da semana. O ritmo confortável pode melhorar. A frequência cardíaca para o mesmo esforço pode ficar mais controlada. E, sobretudo, começas a ganhar uma coisa importante, a durabilidade. E a durabilidade é a capacidade de manteres qualidade ao longo do tempo. Não apenas fazer um bom treino isolado, mas conseguir treinar semana após semana sem estar sempre no limite. Aos 3 meses já podemos falar de adaptações estruturadas. O coração e a circulação tornam-se mais eficientes. Os músculos melhoram sua capacidade de usar o oxigênio. A rede de capilares pode melhorar. As mitocôndrias tornam-se mais relevantes para sustentar o esforço. E tu começas a perceber algo muito importante. Correr fácil deixa de parecer perda de tempo, porque começas a sentir que os treinos fáceis estão a construir a base que te permite correr melhor nos treinos mais exigentes. É nesta fase que muitos corredores deixam de viver apenas de motivação e começam a viver da rotina. E isso muda tudo. Porque motivação varia, a rotina sustenta. Se durante 3 meses consegues treinar
3, 4 ou 5 vezes por semana, com a maioria dos treinos controlados, estás a dar ao corpo uma mensagem muito clara. Este esforço faz parte da minha vida. E agora chegamos aos 6 meses. Aqui já estamos noutro patamar. Se treinas de forma consistente durante 6 meses, com progressão gradual, recuperação adequada e intensidades bem distribuídas, a resistência deixa de ser apenas uma sensação de melhoria. Começa a tornar-se uma característica tua enquanto corredor. A corrida torna-se mais económica, os treinos longos tornam-se mais naturais, recuperas melhor, consegues acumular mais trabalho sem te sentir sempre esgotado e talvez o mais importante, começas a olhar para as distâncias que antes pareciam assustadoras e pensas, eu consigo preparar-me para isto. Se às 2 ou 3 semanas tens alguns sinais, aos 6 meses tens uma base muito mais robusta. Não perfeita, não final, mas muito mais sólida. Por isso gosto de dizer, 2 semanas dão-te sinais, 1 mês dá-te confiança, 3 meses dão-te estrutura, 6 meses dão-te uma nova base. Mas atenção, isto não significa que todos evoluem da mesma forma. Um iniciante pode notar grandes melhorias em pouco tempo, porque o ponto de partida é baixo. Um corredor experiente pode precisar de mais tempo para ganhos menores. Um corredor que treina com consistência, dorme bem, recupera bem e controla as intensidades, vai adaptar-se melhor do que alguém que altera semanas muito fortes com semanas de paragem. A investigação também mostra que o nível inicial de condição física é um fator importante. Pessoas com menor nível inicial tendem a apresentar maiores melhorias relativas em algumas adaptações ao treino. Por isso, em vez de perguntares apenas quanto tempo demora, talvez a pergunta mais útil seja: estou a criar as condições para o meu corpo se adaptar? Porque o tempo só funciona se houver consistência. Se treinas 2 semanas, paras uma, voltas mais 2, paras outra, o calendário avança, mas o corpo recebe uma mensagem confusa. Então como podes saber se estás a ganhar resistência? Há várias formas simples. A primeira é comparar o mesmo percurso ao mesmo esforço. Escolhe um percurso fácil, relativamente plano e repete tempos a tempos. Não faças como teste máximo, faz como corrida controlada. Se ao mesmo esforço consegues correr um pouco mais rápido, isso é sinal de progresso. A segunda forma é observar a frequência cardíaca. Se corres ao mesmo ritmo e com o tempo a frequência cardíaca é mais baixa em condições semelhantes, isso pode indicar melhoria da eficiência aeróbica. A terceira é perceber a recuperação. Se antes precisavas de 2 dias para recuperar em um treino fácil e agora consegues treinar novamente no dia seguinte, sem grande fadiga, isso também é progresso. A quarta é observar a tua capacidade de manter o ritmo. Se consegues correr 40, 50 ou 60 minutos com menos quebra no final do treino, a tua resistência está a melhorar. E a quinta é talvez a mais simples. Pergunta-te no final dos treinos fáceis: eu conseguiria continuar mais um pouco? Se a resposta começa a ser sim com mais frequência, então estás no caminho certo. Então o que deves fazer na prática? Primeiro, dá tempo ao processo. Não avalies a tua resistência apenas por uma semana ou por um treino mau. Segundo, mantém a maioria dos treinos confortáveis. Se todos os treinos parecem uma prova, vais acumular fadiga e reduzir a consistência. Terceiro, aumenta a carga gradualmente. Mais quilómetros, mais tempo ou mais intensidade devem entrar aos poucos. Quarto, observa tendências, não dias isolados. Um dia mau não significa regressão. Uma semana difícil não significa fracasso. Quinto, pensa em blocos. 2 semanas para começar a sentir sinais, 1 mês para criar confiança, 3 meses para construir estrutura, 6 meses para consolidar uma base real. E sexto, lembra-te que a resistência não é só treino. Sono, alimentação, stress, recuperação e força também contam. Porque o corpo não se adapta apenas durante o treino, adapta-se quando recupera do treino. A grande mensagem deste episódio é esta: a resistência começa a mudar em semanas, mas constrói-se verdadeiramente em meses. Por isso, se estás a treinar há 2 ou 3 semanas e ainda não sentes uma transformação enorme, não desistas. Talvez o processo já tenha começado.
só ainda não teve tempo suficiente para aparecer com toda a força. No próximo episódio da série A Ciência da Resistência, vamos falar de um tema muito importante, especialmente para muitos corredores amadores. Qual é o treino mais eficaz para ganhar resistência depois dos 40 anos? Que depois dos 40 a resistência continua a melhorar, mas a recuperação, o volume e a progressão precisam de ser pensados com mais inteligência. Se este vídeo te ajudou, subscreve a Academia da Corrida, aqui em baixo. Deixa o teu gosto e escreve nos comentários. Há quanto tempo estás a tentar melhorar a tua resistência? 2 semanas? 1 mês? Será 3 meses? Mais de 6 meses? Vou gostar de ler a tua experiência. Espero que tenhas gostado e espero-te no próximo vídeo. Até à próxima e bons treinos.